Capítulo 2. As primeiras impressões do Sr. Ted Humphrey. Às 4 horas, quando já estava bem escuro e a Sra. Hall estava juntando coragem para entrar e perguntar ao visitante se ele gostaria de um chá, Ted Humphrey, o relojoeiro, entrou no bar. "Pelo amor de Deus, Sra. Hall", disse ele, "mas este tempo está terrível para botas finas." A neve lá fora estava caindo mais rápido. A Sra. Hall concordou e então percebeu que ele estava com sua bolsa. "Já que está aqui, Sr. Ted", falou, "eu ficaria feliz se você pudesse dar uma olhada no velho relógio da sala. Está funcionando e bate as horas corretamente, e bem alto, mas o ponteiro das horas não sai do número 6. Seguindo em frente, ela foi até a porta da sala, bateu e entrou ao mesmo tempo. Seu visitante ela viu ao abrir a porta. Estava sentado na poltrona diante do fogo, cochilando ao que parece, com a cabeça enfaixada pendurada para um lado. A única luz na sala era o brilho avermelhado do fogo, que se refletia em seus olhos como sinaleiras ferroviárias, mas deixava seu rosto abatido na escuridão, e os escassos vestígios da luz do dia que entravam pela porta aberta. Tudo estava avermelhado, sombrio e indistinto para ela. Ainda mais porque tinha acabado de acender a lâmpada do bar e seus olhos estavam deslumbrados. Mas por um segundo teve a impressão de que o homem para quem olhava tinha uma boca enorme, uma boca vasta que engolia toda a parte inferior de seu rosto. Foi uma sensação momentânea, a cabeça enfaixada de branco, os olhos de óculos monstruosos e o grande vazio embaixo. Então ele se mexeu, levantou-se da cadeira e ergueu a mão. Ela escancarou a porta para que o quarto ficasse mais claro e o viu com mais nitidez, com o cachecol perto do rosto como ela o vira segurar o guardanapo antes. As sombras, ela imaginou, a haviam enganado. "Importa-se, senhor, que este homem venha ver o relógio, senhor?" disse ela, recuperando-se do choque momentâneo. "Para ver o relógio?" ele disse, olhando em volta com um ar sonolento e falando por cima da mão. E então, ficando mais acordado, "Certamente." A Sra. Hall foi buscar uma lamparina, e ele se levantou e espreguiçou-se. A luz chegou e o Sr. Ted Humphrey, ao entrar, foi confrontado por uma pessoa enfaixada. Ele foi, como disse, pego de surpresa. "Boa tarde", disse o estranho, olhando para ele, como diz Humphrey, com uma vívida admiração dos óculos escuros, como uma lagosta. "Eu espero que não seja uma intromissão", disse o Sr. Humphrey. "De maneira alguma", disse o estranho. "Embora eu tenha entendido que este quarto seria totalmente para meu uso particular", disse virando-se para a Sra. Hall. "Eu pensei, senhor", disse a Sra. Hall, "que você gostaria de ter o relógio." "Certamente", disse o estranho. "Certamente, mas, por via de regra, gosto de estar sozinho e sem ser incomodado. Mas fico contente por ter o relógio consertado", disse ele percebendo uma certa hesitação nos modos de Humphrey. "Muito contente." O Sr. Humphrey pretendia se desculpar e se retirar, mas essa expectativa o tranquilizou. O estranho virou-se de costas para a lareira e colocou as mãos atrás das costas. "E logo", disse ele, "quando o concerto do relógio acabar, acho que gostaria de tomar um pouco de chá, mas não antes que o concerto do relógio acabe." A Sra. Hall estava prestes a sair da sala, não fazendo nenhum avanço na conversa desta vez, pois não queria ser esnobada na frente do Sr. Humphrey, quando seu visitante perguntou se ela tomara alguma providência sobre suas caixas em Bramblehurst. Ela disse que havia mencionado o assunto ao carteiro e que o transportador poderia trazê-las no dia seguinte. "Tem certeza que isso é o mais cedo possível?" ele disse. Assegurou-lhe de que tinha, com uma frieza marcante. "Devo explicar", acrescentou ele, "o que eu estava realmente com muito frio e cansado para fazer antes, que sou um pesquisador experimental." "De fato, senhor", disse a Sra. Hall, muito impressionada. "E minha bagagem contém aparelhos e utensílios." "Coisas muito úteis, de fato, senhor", disse a Sra. Hall. "E naturalmente estou ansioso para continuar com minhas pesquisas." "Claro, senhor." "A razão pela qual vim a Epping", prosseguiu ele com uma certa deliberação de maneiras, "foi um desejo de solidão. Não quero ser perturbado em meu trabalho. Além disso, um acidente." "Foi o que eu pensei", disse a Sra. Hall para si mesma. "Necessita de um certo isolamento. Meus olhos às vezes ficam tão fracos e doloridos que tenho que me fechar no escuro por horas seguidas. Trancar-me, de vez em quando.
Não no momento, certamente. Nessas ocasiões, a menor perturbação, a entrada de um estranho na sala, é uma fonte de aborrecimento excruciante para mim. É bom que essas coisas sejam compreendidas. Certamente, senhor, disse a Sra. Hall. E se me permite a ousadia de perguntar? Acredito que isso é tudo, disse o estranho, com aquele ar irreprimível de finalidade que ele poderia assumir à vontade. A Sra. Hall reservou sua pergunta e simpatia para uma melhor ocasião. Depois que a Sra. Hall saiu da sala, ele permaneceu de pé em frente ao fogo, pressionando-o com o olhar, segundo Humphrey, para consertar o relógio. O Sr. Humphrey não apenas tirou os ponteiros do relógio e o mostrador, mas também as engrenagens, e ele tentou trabalhar da maneira mais lenta, silenciosa e despretensiosa possível. Trabalhava com a lamparina perto dele, e a cortina verde lançava uma luz brilhante sobre suas mãos e sobre a moldura e as engrenagens, deixando o resto da sala nas sombras. Quando ele olhou para cima, manchas coloridas nadaram em seus olhos. Sendo de própria natureza curiosa, ele tirou a máquina, procedimento um tanto desnecessário, com o intuito de atrasar a sua partida e talvez começar uma conversa com o estranho. Mas este ficou ali, em perfeito silêncio e imóvel. Mesmo assim, isso deu nos nervos de Humphrey. Se sentindo sozinho na sala, olhou para cima e lá, cinza e escuro, estava a cabeça enfaixada e enormes lentes azuis olhando fixamente, com uma névoa de manchas verdes flutuando na frente deles. Foi tão estranho para Humphrey que por um minuto eles permaneceram se encarando. Então, Humphrey olhou para baixo novamente. Que situação desconfortável! Seria bom dizer alguma coisa. Deveria comentar que o tempo estaria muito frio para aquela época do ano? Ele ergueu os olhos como se quisesse mirar naquele tiro introdutório. O tempo, ele começou. Por que você não termina logo e vai embora? Disse a figura rígida, evidentemente em estado doloroso de raiva reprimida. Tudo o que você precisa fazer é ajustar o ponteiro das horas em seu eixo. Você está simplesmente enrolando. Certamente, senhor. Só mais um minuto. Eu havia esquecido. E o Sr. Humphrey terminou e se foi. Mas ele foi se sentindo excessivamente aborrecido. Que droga! Disse o Sr. Humphrey para si mesmo, marchando pela aldeia através da neve derretida. Às vezes um homem precisa consertar um relógio. Certamente. E de novo. Um homem não pode olhar para você, não, é? Coisa feia. E mais uma vez. Pelo visto, não, né? Se a polícia estivesse atrás de você, não poderia mais ficar todo coberto e enfaixado. Na esquina da rua Gleason, ele viu Hall, que havia se casado recentemente com a anfitriã do estranho no Coach and Horses, e que agora dirigia o transporte de Epping, quando algumas pessoas exigiam, para Siderbride Junction, vindo em sua direção em retorno daquele lugar. Hall evidentemente dera uma paradinha em Sidebride, a julgar pelo seu modo como dirigia. Olá, Ted, disse ele de passagem. Tem um esquisito na sua casa, disse Ted. De forma sociável, Hall freou. Como assim? Ele perguntou. Tem um cliente esquisito hospedado na Coach and Horses, disse Ted. Cruzes! E ele passou a dar a Hall uma descrição vívida de seu grotesco convidado. Parece um pouco com um disfarce, não acha? Eu gostaria de ver o rosto de um homem que estivesse hospedado em minha casa, disse Humphrey. Mas as mulheres são muito ingênuas quando se trata de estranhos. Ele ocupou um dos quartos e nem mesmo deu um nome, Hall. Não diga, disse Hall, que era um homem de apreensão um tanto lenta. É verdade, disse Ted. Ele vai passar a semana. Seja o que for, você não pode se livrar dele durante a semana. E ele tem muita bagagem chegando amanhã. Pelo menos é o que falou. Vamos torcer para que não sejam pedras em caixas, Hall. Ele contou a Hall como a sua tia em Hastings tinha sido enganada por um estranho com uma mala vazia. Ao todo, ele deixou Hall vagamente desconfiado. Levante-se, garota, disse Hall para sua égua. Suponho que devo checar isso. Ted seguiu seu caminho com a mente consideravelmente aliviada. Em vez de checar isso, no entanto, quando voltou, Hall foi severamente reprimido por sua esposa com base no tempo que passou em Siderbride, e suas perguntas moderadas foram respondidas bruscamente e de uma forma que não ia direto ao ponto. Mas a semente da suspeita que Ted havia plantado germinou na mente do Sr. Hall, apesar dos desalentos. Vocês, mulheres, não sabem de tudo,
disse o Sr. Hall, decidido a descobrir mais sobre a personalidade de seu hóspede na primeira oportunidade possível. E depois que o estranho foi para a cama, por volta das 9h30, o Sr. Hall foi muito agressivo para a sala e olhou com atenção para os móveis de sua esposa, apenas para mostrar que o estranho não era o dono ali, e examinou de perto e com um pouco de desprezo uma folha de cálculos matemáticos que o forasteiro deixara. Ao se retirar para dormir, ele orientou a Sra. Hall a vigiar de perto a bagagem do estranho quando ela chegasse no dia seguinte. Você cuida da sua vida, Hall, que eu cuido da minha, disse a Sra. Hall. Ela estava ainda mais inclinada a brigar com Hall porque o estranho era, sem dúvida, um tipo incomum de estranho, e ela não tinha nenhuma certeza sobre ele em sua própria mente. No meio da noite, ela acordou sonhando com enormes cabeças brancas, como nabos, que vinham atrás dela, no final de pescoços intermináveis e com grandes olhos negros. Mas sendo uma mulher sensata, ela dominou seus terrores, se virou e voltou a dormir.